Bom dia! Hoje a gente vai ter aula das duas disciplininhas. Não, e não aulas das duas disciplininhas, vamos ter aula comum das duas disciplininhas. Estamos numa interseção muito boa entre o que estamos estudando em conjunto de funções e relações e o que estamos estudando em álgebra. Então, quero começar lembrando qual é o assunto, os objetos de interesse atuais para a disciplininha de conjuntos, funções e relações, onde estamos estudando posets, e a gente destacou certos posets. Tem umas coisas para corrigir ainda, que não foram corrigidas. Uma delas é arrumar o que significa coberto por, mas vamos esquecer um pouco isso e focar no assunto principal de hoje, onde eu quero destacar os posets que possuem certas garantias, e eu quero focar nesses aqui, nos reticulados. Então, vou começar aqui sobre reticulados. Alguém pode lembrar para mim o que significa reticulado? Em teoria, poderia ter até alunos numa disciplininha sem ter na outra. Não acontece agora, mas vamos lá. Quero introduzir, talvez, o conceito de reticulados para alguém que estava acompanhando até agora só a disciplina de álgebra, que com certeza vai ficar meio estranho no início, porque para nós o reticulado foi o quê? O quê? Não, mas quem é o pé? A ideia é introduzir esse conceito para quem não conhece, certo? Não pode falar o pé que faz isso, certo? Ok, bora lá. O que é um posset? Vamos lá, calma. Não, então, na álgebra não sabemos o que é um posset, certo? Não, a ideia é que tenho um posset, que isso significa que tenho algo desse tipo aqui, e o mais que estou escrevendo, o mais que aumentam minhas chances da pessoa começar a conseguir entender o que estou falando. Talvez toda essa notação costuma ser assim meio familiar. Essa coisa parece que vai acabar sendo de fato uma relação binária, ou seja, o tipo dela seria alguém. Qual é o tipo disso? Muito bem. Que chamamos isso de relação. Não, relação binária no pé. Pega dois pezinhos aqui, se torna, vira uma prop. Esse é o tipo da única coisa que tem nessa estrutura de posset. E a ideia é que é tal que essa coisa aqui é uma ordem parcial. Parcial. Isso significa o quê? Ou seja, assim, reflexividade. Vamos lá com a ordem que faz mais sentido. Reflexividade, transitividade e antissimetria. Ok. Então, agora a pessoa que estava estudando álgebra está satisfeita, provavelmente conhece as palavras e tudo mais, só que deve parecer meio estranho. Desculpa, tudo isso que estou falando não é um reticulado, esquecem isso é um posset, ok? Então, os reticulados acabam sendo introduzidos como uns possets que ainda mais têm essas garantias. E nesse momento que estou falando para a pessoa que se importa com álgebra, qual é a dissatisfação para ela? Ainda não falei o que é um reticulado, mas já comecei. Eu vou falar para você que é um posset. Então, qual é? Não estou falando literalmente problema, mas é uma coisa de talvez perdendo o interesse, sim. Falta equações, ainda mais falta o que é? O mais principal ainda. Operações. Você não tem operações. E, inclusive, tem uma coisa que o algebrista não necessariamente não gosta, mas assim, nunca mostrou um interesse assim específico para bora estudar relações num conjunto. É sempre operações junto com equações que são as leis que dominam, enquanto aqui temos uma relação e na verdade as leis que eu tenho também obviamente não são equações, já que são uma relação, não poderiam ser equações aqui. Ah, mas toda essa coisa é um posset e aí estou falando do reticulado, vai ser um posset onde
Toda essa coisa que escrevi até agora é post-it. Ok, já escrevi isso lá. Para reticulado, então, tenho mais umas garantias. E se eu lembrar qual foram as garantias que estão no reticulado, é uma conversa legal para a gente ter. Suprema e ínfima. Escrevi aqui definidos, a gente tinha escrito inicialmente binários. Alguém poderia falar para mim se é a mesma coisa se eu falar finitos ou binários? Mãos. Se eu trocar a palavra definidos, vou falar de tamanho 2, de dois áreas, binários. Oliver? A gente tem a transibilidade. Quero falar se é a mesma coisa ou não, se posso trocar ou não. Pode. Posso trocar? Posso não, tem um detalhe sutil que preciso tomar cuidado. Não é a mesma coisa. Se alguém definir... Como é? Pois é, finitos, mas não um conjunto vazio. Não posso solicitar o supremo de um conjunto vazio. Se eu só tenho binários, eu posso solicitar o supremo de um singleton. Claro, vai ser ele mesmo. De um conjunto doubleton, conjunto com dois bichinhos, ok, são garantidos binários. De três bichinhos, por que eu posso de três bichinhos? Eu preciso tomar cuidado para saber qual seria... Se eu preciso saber, então, como interpretar isso, porque das diversas maneiras de interpretar essa coisa, preciso saber que são iguais. Se lembrar o que significa, isso é exercício para a disciplininha só de relações, se lembrar o que significa supremo, preciso demonstrar, então, que o supremo de A a B, vírgula C, é igual e blá, blá, blá. Todas essas coisas que poderíamos misturar isso. Ok. Mas falta ainda uma garantia para o vazio. Quem seria o supremo do vazio? O join do vazio. Vou escrever com essa anotação. Isso era homework? Alguém pensou nisso? Como respondo? Bora lá, acordar. Vou aplicar a definição do que significa o supremo de um conjunto. Qual é o supremo desse conjunto aqui? Só traduzir a definição. São todos os elementos que são maiores ou iguais. O que é um supremo de um conjunto? Alguém? Mãos. Então, supremo é outra palavra para join, outra palavra para lube, ok? Então, estamos na terceira aula dessa coisa. Precisamos saber o que significa supremo. Breno? Obrigado. Melhor. Então, como posso traduzir isso? Peraí. Para traduzir isso, coisa importante é perceber que são duas coisas. É uma conjunção. Se falar que é o melhor upper bound, é uma conjunção. Uma parte da conjunção está falando que ele é um upper bound e a outra parte da conjunção está falando que é o melhor. Então, se eu quero falar, achar quem é esse cara que merece esse nome, um X que merece ser chamado o join de vazio, precisa fazer duas coisas. Então, primeiramente, precisa ser um upper bound do vazio. O que significa um upper bound do vazio? Sim. E mais uma coisa. Blá, blá. Ele é o melhor. O que significa X mais? Quais são os X que satisfazem isso? Todos. Ok. E agora, então, essa coisa não oferece nada para mim. Todos começam com todas as chances de ser o melhor upper bound, porque todos são upper bounds do meu conjuntinho. Ok. Quem vai ser o melhor? Quem disse que não existe? Por que não existe? O menor deles. Galera, estou num post-it pé, ok? O bichinho que vai ser ou não vai ser o melhor upper bound vai ser um pezinho. Como é? Ínfimo? Como assim ínfimo? O menor, se tem alguém que satisfaz isso, pela definição do que significa o supremo, ele precisa ser um upper bound, beleza, já é, mas precisa ser o menor upper bound também, o menor de todos. Então, se por acaso meu post-it possui bottom, ele vai ser o supremo do vazio. E se por acaso não possui bottom, o vazio não tem supremo. Sempre tem dois motivos que uma coisa pode não ter supremo. Ou porque nem tem upper bound, ou porque não tem menor entre os upper bounds. Certo?
A possibilidade de não ter nenhum upper bound, se meu poset é habitado, já era. Então, só se ele não tem upper bound, se não tem um loop, melhor upper bound ou vazio, é porque não faltou o bottom. Similarmente, dualmente, na verdade, a palavra certa, qual seria o mid do vazio? Será o melhor dos lower bounds. Quais são os lower bounds do vazio? Todos. Qual será o melhor? O maior. Se por acaso o meu post tem top, ele deve ser, a única chance que tem, ele vai ser o mid, ok? Agora, se eu, então aqui estou falando que nesse caso, desculpa, estava escrevendo aqui, mas eu estava olhando isso, certo? A gente está escutando discutindo a coisa sobre os finitos. Então, se eu falar garanta joins e meets binários, para cada 2 bichinhos eu vou te dar um join, eu posso generalizar isso para qualquer N a partir do 2, a partir do 1, na verdade, se eu considerar que o join do bichinho pé é o próprio pé, mas para o 0 não posso. Então seria diferente se alguém definir o reticulado assim, ou se alguém falar binários. Como é? Não, binários. Peraí. Finitos binários? Desculpa, sim, falar. Não, quero apenas falar que as duas definições são de fato diferentes. Nós estamos usando aqui e o vazio. Porém. Vamos lá. A galera que estuda mais posets costuma definir sem exigir o caso vazio, ou seja, sem exigir que os posets reticulados precisam de fato um top e um bottom. Caso que eles ainda mais tenham essa propriedade, às vezes falam 0,1 reticulado, top bottom reticulado ou reticulado cotado, bounded, ok? Existe então essa terminologia para enfatizar isso. O problema é que quando você vai abrir um livro ou começar a falar com uma pessoa, no momento que ela vai falar só reticulado, você precisa perguntar, peraí, para você reticulado, você entende que tem bottom, faz parte de ser reticulado, é isso ou é opcional? Ok? Então é uma coisa para verificar cada vez que você está vendo reticulados nesse sentido. Ficou claro isso? Ok. Então faria sentido a gente tomar esse cuidado quando a gente conversa para saber se a gente está falando de reticulado com topo ou com bottom. Aqui nesse momento, eu não tenho um top e bottom. Aqui poderia falar, possivelmente, então, para os reticulados. Peraí, nem escrevi reticulados ainda. Vou falar então. Para todo. Vou botar aqui finitos. Então, acabei de decidir que para essa conversa, o que eu tenho? Tem top e bottom, certo? Poderia escrever isso até mais claro para não deixar a pessoa pensar, falar, ok, além de garantir joins and meets, também existe um elemento mínimo e um elemento máximo, e blá blá. Mas, de fato, é inferível a partir dessas coisas que eu escrevi lá. Okay? Então, se tenho tudo isso, eu vou chamar de reticulado, ok? Mas vou simplificar esses finitos para ficar mais legal ainda. Eu vou escrever binários. E agora, na verdade, acabei de destruir o que eu acabei de falar, certo? Binários. Então, além dos binários, vou falar explicitamente que tem um top e um bottom. Ok? Faz sentido isso para todos? Dúvidas? Ok. Estou apenas redefinindo o que é sentido reticulado. Só que estou fazendo isso numa aula de álgebra também. Então, o algebrista agora vai começar a ficar sentindo um pouco mais em casa, porque vai falar, ok, no final das contas, posso meio ignorar por enquanto essa coisa chata de relação, mas essa estrutura aqui começa a garantir certas coisas binárias, ou seja, operações binárias, e umas coisas constantes, ou seja, operações zero-áreas. Então, começa a entrar no terreno de álgebra, mas ainda não tem equações. Qual foi a descrição que
as leis que dominam esses bichinhos aqui, e tem leis, certo? Mas essas leis estão... esse barulho foi meu? Ah, ok. Então, essa é o que eu ia falar? Sim. Meu problema é que as leis sobre esses bichinhos estranhos são descritas não no meu idioma de equações. São descritas... Ok. É melhor, sim. Consegue lugar, tirar som? Como é? Tá ligado. Seria talvez melhor fechar. Pode fechar pronto, acho que não vai ficar. Tudo bem. Ok. Voltando. Então, quais são as leis que tenho aqui sobre o Supremo? Vamos lembrar. O que eu sei sobre o Supremo? Você garante um upper bound e ele é o melhor, Ok. Primeira coisa, o que significa upper bound? que ele é o maior dos dois. Ele domina uma mão. Estou escrevendo muita coisa. Não quero trocar um pouco a cor aqui. Ok. Agora já. Na verdade, como estou usando essa ordem nesse sentido, eu vou preferir escrever que o A é menor ou igual. Opa. O A é menor ou igual do A join B. E tem alguma operação aqui brigando por alguém? Ok. E o que mais? Ok, eu tenho aqui o B é menor ou igual de A join B. Mas você tem algo mais, né? Se tivesse só isso, eu não chamaria ele de Supremo, melhor upper bound, chamaria ele como uma upper bound, certo? Mas tem mais, sei que ele é melhor. Então, qual seria a outra parte que está faltando para justificar o melhor? Para todo C, ele é igual a B, Sim. ele é o menor. Uma maneira que eu poderia escrever isso seria C menor ou igual de A e C menor ou igual de B. Para esse C, pensamos na palavra candidato, ok? Como é? Muito bem. O A join B menor ou igual de C, ok? Faz sentido? Então, eu tenho todas essas regras para qualquer A, B e C. Posso considerar que essas não dependem de algo, certo? Ok? Então, eu tenho essas três coisas que descrevem completamente meu join, um dos carinhas aqui, e tenho as duais sobre as outras coisas, o meet. O que eu sei sobre o meet? Bora? Alguém? Me ajudem aí. Eu tenho que ser aqui, ok? E essas já conheço sem nenhuma hipótese, isso já é garantido. O que mais sei? O meet é o melhor dos lower bounds. Melhor aqui significa maior. Então, supondo que tenha um outro upper bound, ou seja, A menor ou igual de C e B menor ou igual de C, eu garanto que o C, muito bem, é menor ou igual a meet B. Ok? Faz sentido tudo isso? Para todos? Ok. Qual é o problema para o algebrista? Não tem equações aqui, certo? Ok. Então faz sentido investigar. Eu sei algo sobre o top também. Vocês não cobraram isso? Deveriam. O que eu sei sobre o top? Como posso escrever isso como regrinha? X menor ou igual de top. Isso é para qualquer coisa. Eu vou escrever A aqui, já que escrevi A todo esse tempo. Eu já tenho isso. E também eu tenho bottom menor ou igual de A. Então, consegui descrever o que eu tenho com essas regrinhas aqui. Eu acho que todo mundo consegue ler isso, certo? Sim, André.
Mas tu, para todo, tu tá... Nunca é sempre só uma equação, sempre tem Nenhuma dessas coisas não tem nem símbolo de igualdade aqui. Para você confundir, que é falar talvez faltou os paratores, se eu tirar os paratores vão virar equações. Estamos ainda no mundo não algébrico. Quando a gente fala na álgebra, eu quero equações, ok? Elas são sempre no sentido de as variáveis que aparecem abertas lá são quantificadas universalmente. Exatamente no sentido que a gente aprendeu desde o ensino, sei lá, fundamental, que é x mais y quadrado igual blá blá blá. Certo? Ninguém escreveu esse para todo lá, porque a ideia era que é para médio, ok? Tá. Tá bom? Faz sentido? X mais y igual a y mais x. Agora, fundamental, ok. Faz sentido? Então, aqui eu estou considerando, então, que para satisfazer o algebrista, eu preciso procurar, e na verdade não sou só algebrista, certo? Eu, estudando os reticulados como ordens, faz sentido também procurar se eu consigo certas leis. Desligue o som lá, porque atrapalhou antes. Viu? Sim. Talvez, espera, tu tá em... Peraí, essas coisas são sobre o join, essas sobre o meet. Qual das duas está falando? De join. Ok, tá falando dessas ou dessa? De baixo, ok. Qual o problema aqui? Se eu tenho um... É o melhor dos upper bounds, certo? Aqui eu estou escrevendo aqui mesmo. Para ser um upper bound, ok. Muito bem. É isso que tá falando? Por que ninguém pegou isso? Então, um segundo. Concordo. Um segundo. Sim, sim, provavelmente quando você entra no mundo, vou dualizar algo. Se já estava errado, o seu dual vai virar errado também. Vamos lá, o numerador aqui, entre aspas, tá falando de fato que eu sei um upper bound? Tá, eu quero falar que esse é o melhor dos upper bounds e agora tá certo. Ok? Então, eu preciso fazer essa troca aqui também. Agora, essa coisa está falando que eu sei um lower bound? Tá, sim. E essa coisa está falando que ele é melhor, o meu cara é melhor que qualquer outro? Muito bem. Podem pensar, visual, assim, ensino fundamental, o jeito que eu vou falar, que não tem essa coisa lá quando você quer ensinar para a criança lá que o que seria o x menor de y. Tem uma coisa como uma caverna aqui, existe isso em todo mundo, não tem? desigualdades são isso também. Tá, mas tudo bem, mas não tem uma... então é maduro demais para falar da boca do jacaré, sei lá o que é. Ok. Então, vamos lá. Se esses caras aqui, certo, são todos os lower bounds, certo? O meet é aquele que dominou todos, ok? E a mesma coisa sobre o join. Aqui tem todos os upper bounds, o join é aquele que dominou no sentido contrário, codominou todos, ok? Bem, agora tá certo? Espero que tá. Ok. E agora a pergunta é, chutes sobre propriedades algébricas, ou seja, equações que poderia ter envolvido essas operações. Então, eu não quero ver essa coisa nesse momento. Quero descobrir equações. Leis algébricas que faz sentido, que a gente vai conseguir demonstrar sobre quem? Sobre esse bichinho. Que ele tem uma definição muito específica. A definição dele, desculpa, a definição do join é efetivamente essa. A definição do meet é efetivamente essa. E a gente viu que um poset, de fato, temos unicidade de loops, de GLBs, ok? Sim. Chutes sobre, vou deixar todo mundo pensar, eu vou começar a consultar propriedades para ver. Vou dar um minuto. Todo mundo pense agora equações algébricas. Assim, chutar, mas não 100% chutando, de pensar. Acho que essa equação vale. Como assim? Não tem nenhuma aqui. Tem duas coisas Não, quatro coisas. Certo? Não tem muita coisa. São quatro coisas. A ideia é descobrir, alegar leis que parecem que governam esse mundo aqui. Leis algébricas. Agora, algébricas.
Até para justificar que essa aula faz parte de álgebra, certo? Porque se não fizer isso, estaria roubando. Bora lá, chutes. Para descobrir leis algébricas. Mais mãos. Todo esse tempo são 4 mãos. Jameli, fale uma. Peraí, conhecemos nomes, certo? Então, como falaria tudo isso que tu falou? Não, então, vamos chamar essas de join and meet agora. Ok, esse vai ser o join. Até para distanciar um pouco dessa influência de upper bounds, relações de ordem, sei lá o que. Os nomes dessas operaçõezinhas vai ser o join e o meet. E agora, essa lei que você descreveu, tem uma maneira para falar isso em um apelido bem mais curto. De join, pronto. Então, comutatividade de join. Opa. Também comutatividade de meet. A maneira que a gente definiu o join e o meet foi bem simétrica entre os dois. Então, seria muito estranho se a gente conseguir demonstrar comutatividade para uma e não para outra. Okay? Todas essas, então, que as leis algébricas que a gente vai conhecer nessa estrutura algébrica vão chegar sempre em parzinhos de propriedades duais. Então, vou ter comutatividade sobre os dois. Então, acabei de escrever aqui, para quem conhece os apelidos, as gírias e tudo mais, 2 equações. Só para ver essas duas. Quais são? Vou juntar essas duas assim. Ok? Eu não vou fazer isso para o resto, exceto se a gente conhecer alguma palavra desconhecida. Outra ideia. Olivia. Distributividade. Teríamos distributividade? É um chute, hein? No sentido de, tenho 2 operações, faz sentido procurar se tem alguma lei que vai envolver as duas, porque se não envolver as duas, o algebrista vai, no final das contas, falar o quê? Eu vou definir uma estrutura algébrica que vai ter só metade, certo? Aquela que tem a ver com os joins, e estudar ela só, separadamente. E, de fato, vai fazer isso, a gente vai dar um nome para isso também, só que a coisa que queremos capturar agora deveria ter um interplay, uma conexão entre as duas. Agora, a distributividade não vai ser o que a gente vai pegar aqui, e o motivo vai ser um grande homework, descobrir se é válida ou não. Porque não é ideia, bora decidir umas leis, no mesmo sentido que a gente faz talvez isso no início dos grupos. A ideia é que, na verdade, nem no início dos grupos tivemos tanta liberdade, porque a gente pegou como exemplo guia as simetrias de um triângulo. Então, se alguém falar, ok, eu acho que, sei lá, deveria ser comutativa. E a gente fala, não, peraí, calma. Nosso exemplo guia não é. Então, se você quer estudar uma coisa dessas, dê outro nome, nos deixa em paz. Pronto, tem os grupos comutativos, abelianos. Ok. Então, agora, nossa guia, na verdade, são os possets que o cara estuda lá, que ele chamou de reticulados, é que eu achei leis algébricas. Então, qualquer coisa que bota na mesa deveria ser válida sobre esses carinhas, na maneira que o cara que estuda possets entende essas coisas. Então, não são operações abstratas, umas binárias, é o supremo de A B que é dominado por todas essas coisas, certo? Então, vamos lá, para defender isso, eu deveria saber, a primeira que o Jamil falou, eu precisaria demonstrar isso. Então, não é uma definição, defino essa coisa, leis, igual nos grupos, a gente vai chegar numa definição, mas nesse momento isso necessita uma demonstração. Efetivamente, o que seria demonstrado aqui é que essa coisa que o reticuladeiro estuda, de fato, satisfaz tais leis. Okay?
Então, distributividade, vou deixar aqui. Inclusive, tem duas distributividades. Novamente, se você conseguir uma, vai conseguir a outra. Então, o desafio é procurar alguma das duas. A distributividade poderia ser de, sei lá, de join sobre o omit e também de omit sobre o join. E ainda mais, como cada disponibilidade tem lado esquerdo e direito, são 4 todas essas. Muito bem. Outro chute. Sim, Jamile. Dual é a palavra mais correta aqui. E isso não vai acabar assim apenas um conforto de, parece similar, troca isso, blá, blá. A gente vai ver uma teoreminha bem legal, teorema de dualidade para os posits, onde praticamente garante que qualquer coisa que você demonstra, se você dualizar tua frase, precisamos saber o que significa dualizar uma frase, certo? Continua sendo um teorema. A ideia, talvez vamos chegar a isso hoje ainda, então não vou dar mais. Tá. Mas precisamos formalizar isso, porque um dos teoremas mais interessantes nessa teoria aqui toda, porque praticamente está dizendo para ti, olha, cada coisa que você, em promoção hoje, nessa teoria, cada coisa que você demonstra, você ganha mais um teorema gratuito. Algo que a gente não tinha nos grupos, por exemplo. Okay? Aqui vamos ter. Sim. Ok, é outro chute para seguir a dúvida. Sim, a assertividade. Das duas. Eu não vou escrever as equações mais, a ideia é que conhecemos as palavras. André, dúvida ou outra ideia? Pode falar. Ok, e tu falou isso, reflexividade? Não, é outro nome que usava. Alguém sabe esse nome? O nome é chamado idempotência, que não é tão estranho, por se a gente pensar que o que seria o adjoinar, já que não conhecemos isso em álgebra, eu acho ainda. Não lembro, a gente viu essa palavra aqui nessa disciplininha, nesse semestre? O que é a ideia de idempotência? Idem, a mesma potência no sentido de o A quadrado é o próprio A. Ok? Então, essa coisa seria o adjoinar, é o A. E a mesma coisa sobre o mit. Essa conversão, imagino que todo mundo conhece. Se eu escrever A joinado com B mitado com C, é igual a joinado com B, mitado com A joinado com C. E agora, se eu escrever assim, entendemos como ler isso? Sim? Aqui tem duas só equações, não são todas as combinações possíveis. É aquela que você sempre escolheu a primeira linha onde tem duas, e aquela que você escolheu sempre a segunda linha onde tem duas. Então, não estou falando. Importa a ordem que eu estou escrevendo essas coisas, ok? Vamos lá. Então, aqui seria a comutatividade dessas duas. Aqui seria. Essa é a disponibilidade aqui. Sim. Distributividade, ok? Eu queria um exemplo onde envolve duas operações pré-fatizadas. Não posso fazer isso em associatividade ou nas outras, ok? Sim, então isso seria o quê? Idempotência. Mais ideias? Está faltando ainda uma para conectar os dois mundos, certo? Essa seria a mais difícil para perceber aqui. Mas pelo fato que a gente está ignorando esses caras aqui, certo? Aham. Quais seriam as equações para dominar esses caras? Quero que. Peraí. Não. É, ah, talvez começou bem, não sei. Mas depende de como é continuar. Mas eu quero na mesma vibe, certo? De usar palavrinhas que conhecemos. Sim? A identidade, certo? Elemento neutro, identidade, unidade, elemento unital, tem vários apelidos. Então, quem seria isso? O top seria a identidade de quem? Quem?
Identidade significa que deixa em paz. Muito bem. Então, esse cara tem uma identidade que é o top. E, então, o que eu estou escrevendo aqui, efetivamente, é que o A meet top, o próprio A. E outro seria que o A join. Eu comecei com esse mundo, ok? Então, vou trocar a ordem aqui. Tem o bottom, é uma join identidade. Isso significa que join bottom igual a. Inclusive, o que eu estou escrevendo aqui é identidade direita, mas quando falo em identidade, na verdade, quero esquerda e direita, certo? Então, aqui seria identidade pela esquerda, pela direita. Um segundo. Exceto se eu erro. Erro? Ok, então um segundo. É bom avisar os erros na hora, porque estou copiando e colando muita coisa. Tá certo agora? A segunda linha está alegando que o top é uma... Identidade esquerda. Ok. E depois Talvez seria melhor só trocar a ordem que estou escrevendo aqui. Ok. Tanto faz. Vocês vão escolher uma maneira legal para escrever isso. Sim, tem dúvidas? Não tem, sim. Aham. Isso não é dúvida, de fato. Obrigado. Tem dúvidas sobre o que foi aconteceu até agora? Sim, Jamile. Não, porque temos como atividade. Ah, essa questão, muito boa pergunta. Essa questão, alguém pode falar, ok, não quero isso. No sentido de, quero as leis ser as mais econômicas possíveis, porque cada vez que eu vou querer demonstrar que uma coisa satisfaz tudo isso, eu vou ter uma lista menor para satisfazer. Ok. Alternativamente, a gente pode botar umas leis que capturam melhor a ideia do que eu estou definindo e deixar um critério bem simples para demonstrar primeiro a teoreminha na minha teoria aqui, demonstrar um critério falando, olha, basta você verificar, sei lá, que é identidade esquerda, já que você tem como atividade. Qual a vantagem? Se eu começar a favorecer um lado na minha definição, a pessoa que está primeiramente vendo essa ideia vai pensar que, ok, essa coisa não é uma simétrica. Pelo fato de que estou escolhendo as leis sempre simétricas nesses dois, não vai mudar nada matematicamente falando. É que fica melhor na intenção que eu tenho no meu coração sobre o que é reticulado. No mesmo sentido, nos grupos, faz sentido botar os esquerdos e direitos. Temos umas... isso era como eu acho que ninguém resolveu esse semestre. Verificar as definições unilaterais de grupo, onde parece que favorecem algo, mas na verdade não favorecem. Uma conversa parecida a gente tinha no semestre anterior sobre os inteiros. Quando a gente viu os inteiros, eu acho que comecei falando que as leis é identidade direita, só. Mas quando a gente viu os reais, a axiomatizzação que a gente usou para os reais era ok. Tem identidade, tem inversos, sei lá, sem falar de lado. É questão de como você arrumar isso. Se era para escolher um lado, eu deveria aqui escrever, sei lá, esquerda, certo? E mais uma vantagem é que, da mesma maneira que a gente pegou o grupo e a gente viu o que acontece se eu apagar, sei lá, inversos, certo? Aqui, o que ia acontecer se eu quero apagar a comutatividade, por exemplo? Aí eu precisaria arrumar e falar, ok, peraí, então nesse caso agora eu vou querer adicionar de volta o esquerda ou direita, okay, o lado que faltou, certo? Então acaba sendo uma definição que consegue ser modularizada de uma maneira mais fácil. Ok. Outras sugestões? Ok. O absorvente, no caso. Quem seria aqui?
Faz sentido? Ok. Por isso que é rosa. Isso vai virar teorema. Certo? De fato, estou fazendo uma escolha aqui, quais vão acabar sendo as leis, quais vão acabar sendo os teoremas. Mas nesse momento, o exercício que eu botei para vocês agora resolver é falar identidades válidas, certo? Então, faz sentido essa resposta? Não vai acabar entrando na minha lista que eu vou escolher como leis. Falta uma coisa só para conectar os dois mundos, certo? Agora estou percebendo. Tem um pequeno problema com essa sigla que eu usei, porque as leis que eu vou adicionar mais são chamadas leis de absorção, que parece muito parecido com o absorvente, não parece? Só que é diferente. Eu vou escrever a parte esquerda das equações e vocês vão adivinhar qual vai ser a parte direita. Para adivinhar isso, pensem numa coisa que vocês sabem que é reticulado e consultem o que acontece nesse mundo. Então vamos lá. Seria o que acontece se eu joinar o A com B e logo depois eu mitar com A. Pensem, não falem alto. E o dual. Se eu mitar o A com B e logo depois eu joinar com o A. A ordem que tenho escrito aqui é diferente, então vou manter essa ordem. Vou botar isso para cá. A joinar o mit e a mitar o join. Alguém tem algum palpite do que deveria ser cada uma delas? Bom, seria um exemplo bom, guia para me guiar para achar esse palpite. Não seria um guia tão bom aqui, porque o Minimax é bom demais. Qual seria um post bem legal, no sentido que estão procurando? Não vai ser pegar, sei lá, os reais como post porque ele não é tão legal. Ele é totalmente ordenado e tudo mais. O exemplo padrão de post que vocês deveriam pensar é conjunto e seus subconjuntos. O power set, certo? Onde esses simbolizinhos acabam sendo o quê? Não contido? A ordem é contido. Esses bichinhos não é união da seção, certo? Então faria sentido usar como guia o que acontece no power set se eu pegar dois bichinhos, conjunto A e conjunto B, e fazer essa coisa. Intersetar o A com o B, ok? E agora unir com o A. O que seria isso? Próprio A. E no outro caso, eu vou unir o A com o B, que é a união, e agora vou intersetar com o A. Vai ser quem? Não? Próprio A. Ok. Então, essas são as leis de absorção. Sim, qual seria? Outro tem um apelido diferente que eu vou usar ele para não ter essa confusão. Anihilador. Annihilator em inglês. Então, só para garantir que todo mundo sabe do que eu estou falando aqui dessas leis, eu vou escrever as equações também. E esse seria a absorção. Absorção. É assim, existe essa palavra, né? Ok, absorção. As leis de absorção são essas duas. E então, os anihiladores são o quê? Não. Sim, isso é o quê? Bottom e... Isso é?
top, ok? Alguém percebe alguma conexão entre essa coisa que estou escrevendo aqui e uma coisa que já foi colocada na mesa antes, essa aqui? Tem 10 segundos para pensar. Acabou o tempo. Ok? Ok. Essa, se eu quero ser bem correto, é uma distributividade binária. Porque estou distribuindo um operador no binário outro. Poderia pensar o que seria a distributividade 5-área. Seria pegar o adjoin e aqui ter, sei lá, B1, B2, B3, B4, ok, 4 áreas. E aqui teria isso. E eu sei o que significaria isso. Seria igual a o adjoin B1, certo? Mitado com o adjoin B2, mitado com blá blá blá. Essa seria a disponibilidade de 5 áreas. O que é isso? Faz sentido ou está consultando só de maneira nem? É exatamente isso, certo? Porque esse carinha aqui, ok, estou mitando alguém, certo? Quem é esse cara aqui? Sim, que no caso seria o joinamento zeroário, não é o top, desculpa, o bottom, e o... Ok, essa coisa, tá? Então, aqui eu posso ver que essas e essas, eu posso englobar elas na palavra distributividade. Isso não significa que se uma é válida, a outra não é, a outra também tem que ser. Pode ser que a binária não implica o zero área. Já temos esse exemplo aqui, onde o zero precisamos considerar várias vezes de maneira separada. Agora, se eu tiver binária, graças às outras leis que eu tenho, eu vou garantir ternária, 4 área, para qualquer N área. Certo? Ok. Chegamos finalmente na definição de uma estrutura algébrica, que eu vou chamar de lattice, porque a gente está usando sempre os... na verdade, não usamos os nomes em inglês. Em inglês só tem uma palavra para as duas coisas. Eu estou aproveitando o fato que a gente aqui fala mais ou menos 2 idiomas, então, reticulado vai significar uma coisa, que é um póster que tem extra propriedades, e um lattice vai ser, então, uma estrutura que eu vou definir assim, que vai deixar o algebrista muito em paz, fala, ele é um conjunto junto com... Que coisas vou botar aqui? Quais? Um join, um meet. Eu prefiro evitar o supremo mínimo, porque dá uma impressão que as coisas mais gerais, primeiramente, dá uma ideia de ordem, ainda mais dá uma ideia de coisas mais gerais e não binárias. De fato, a gente às vezes fala supremo binário de x e y, ok? Mas e talvez a gente fala x, sei lá, min y, para tratar isso como se fosse uma operaçãozinha binária. Mas quando você está vendo min, provavelmente você está esperando aqui pegar uma coleção de coisas para escolher seu mínimo. Então, o que mais vou botar aqui? Vou botar o top é bottom ou bottom é top? Bottom é top. Opa, obrigado, ok. E no mesmo sentido que em álgebra a gente estava estudando na última aula anéis, e a gente tinha duas operações binárias, e a gente entendeu que dentro de um anel tem dois mundos se envolvendo, que são o mundo aditivo e o mundo blá blá. Não eram simétricos lá, no sentido de, para descrever o que é um anel, eu falei, o mundo aditivo do anel, nem a mesma quantidade de componentes tem, certo? É um grupo abeliano, o mundo multiplicativo é um monoide, e ainda mais tem uma lei que conecta as duas coisas. Nesse caso, essa estrutura aqui algébrica, ela é completamente simétrica nesses dois mundos. Ainda tem uma lei que conecta os dois mundos, que é exatamente essa, as leis de absorção, ok? Mas não faz sentido falar que o mundo, não vou falar aditivo e multiplicativo, vou falar jointivo e mitivo, ok? Não existem as palavras, obviamente, mas ok. Tá ok? Tem as leis aqui, e as leis são aquelas que eu tinha. Todas essas são as leis que eu vou ter. E a definição de reticulado acaba aqui. Mas isso aí
implica reticulado, látice. Essa é uma grande pergunta. Essa é uma grande pergunta. Ok. Então, e a pergunta certa para fazer no caso seria essa agora. Muito bem. Aqui eu preciso, estou trocando isso várias vezes, preciso decidir como que eu vou chamar essa coisa aqui. Então, ela posso chamar de join meet absorção ou meet join absorção. E como não estou escrevendo as equações, nem preciso gastar tempo para pensar qual é qual. E aqui também a meet join absorção. Agora, se alguém preferir esquecer essa parte de bottom, as garantias de conjuntos vazios, blá blá, ia chegar em outra estrutura algébrica, não teria essa coisa aqui, e também não teria as leis que envolvem essa coisa aqui. Ia ter só isso. Então vocês vão encontrar isso em algum livro, falar aqui, látice é uma coisa, algébrica tem duas operações, aqui as leis, e acabou. E em outro mundo vocês vão falar, tem isso. Depende, o algebrista normalmente quando tem operações, ele gosta de ter identidades, certo? Então ele vai favorecer isso. O cara das ordens talvez gosta de morar num mundo mais perigoso que não tem necessariamente um mundo cotado. Podemos chamar isso também de 0,1 látice. Outros nomes para essa coisa seria 0,1 látice. Esse 0,1 aqui tem a ideia de 0 e 1. Látice. Látice cotado, bounded látice. Cotado e por aí vai. Oi. Então, o MDC e o MMC são tipo de látice? Tu capturou uma coisa muito importante, muito legal. Mas tentar ir pelo que você está falando. O problema é só isso. O conjunto Agora? Sim? Conjunto dos? concentrados pela coisa dos negativos são iguais, Muito bem. junto das operações de MDC e MMC? junto do 1 e do 0. Literalmente uma zero, só que cuidado, quem é o zero? O 0 deve ser o top. Quem é? Não, o 0 aqui é o bottom e o 0 Não, mas não tem o exemplo. O 0 é 1. Exatamente. E o 1 é o O zero. 0. Faz sentido isso? O 0 1 e o 1 é o 0. Tá? Ok. Porque o 0 e o 1 tem aqui quando eu falo 0 e 1, eu estou falando sobre o menor, o topo e o bottom. O bottom e o top. Enquanto nos inteiros, a gente sabe que a gente citou isso em FMC1, quem fica dominando todos aqui é o 0, aqui é o 1. Quem mora no primeiro andar? Os primos, certo? No segundo andar seria aqueles que são compostos por dois priminhos, incluindo o 4, certo? Que é 2 vezes 2, blá blá. Ok, então sim, isso seria um exemplo de uma látice. Então, qualquer coisa que a gente vai demonstrar sobre látices vai acabar sendo válido para esse específico látice também. Então, quem estuda a teoria de látices, da mesma maneira que a teoria dos grupos se aplica para qualquer grupo, os teoremas, a mesma coisa acontece para os látices. Sim, Jamil. Não, não. Inclusive, a gente vai discutir o que significa um látice distributivo, mas ainda não. Então, o que eu estou botando aqui, não estou botando distributividade nesse caso, ok? É um teorema, é um exercício para vocês verificar se é válida qualquer uma dessas, ok? Se é, demonstrem, a partir das leis. Se não é, refutem com um exemplo, certo? Ou seja, mostrem um látice que satisfaz que é um látice mesmo, que não satisfaz pelo menos uma das duas, ou não satisfaz pelo menos uma das duas, ok? Por enquanto, a pergunta é aberta aqui, para vocês. A gente vai descobrir a resposta provavelmente logo na próxima aula, então não demorem a pensar nesse cômodo, ok? O que faltou aqui, na verdade, é que para ficar mais arrumado para uma aula de álgebra, isso, são os tipos, certo? Que eu vou resumir aqui, porque precisa ficar arrumadinha para quem vai
ver isso assim. E eu tenho o top, o bottom e o top. Os tipos que eu tenho aqui, então, essas são. Alguém vai me ajudar? A primeira linha. André? Aham. Muito bem. Ou seja, uma operação binária no L. E o segundo? Sou o L ou para se acostumar com umas ideias legais, certo? Então, tem duas constantes e duas operações binárias. Tais que todas as leis que escrevi abaixo são válidas. Ok. Concordamos que essa página aqui é 100% conteúdo de disciplininha de álgebra? Ok. E falta a grande questão. Breno, tem dúvida? Sim, fale. O lado que não tem o top e o bottom, no caso, a seta é parcial. A seta das operações. Não, porque. Um segundo. Se você apagar essa coisa aqui e essa coisa aqui, você continua querendo que são operações totais. O algebrista não quer falar de operações parciais. Então, se você ver no lá, de onde que você chegou lá, a partir de qual poset, foi de um reticulado, só que ele não garantiu top e bottom, mas garantiu todos os binários join e submit. Okay. Dúvidas? Não. Nada? Ok, bora. Então, na verdade, a dúvida é aquela pergunta que o Livio colocou na mesa, que faz muito sentido. Conhecemos então o reticulado. E agora o reticulado que estou falando é um 0, 1 reticulado, certo? Com top, bottom, blá, blá. E a pergunta é se dá para fazer idas e voltas entre reticulados e látices. Pronto, e esse é um dos momentos onde seria difícil. É muito legal o fato que temos acesso em dois idiomas para escrever essas coisas, certo? Não sei como desenhar isso. Tá bom, vou arrumar depois. Qual direção a gente discutiu mais aqui? De esquerda para a direita, certo? Ou seja, a gente começou com uma ideia que a gente. Um reticulado, ok? Todas essas são coisas que eu sei sobre o meu reticulado. E a gente supostamente demonstrou, a gente não demonstrou nada, mas na verdade, opa, olha o que vai acontecer agora. O que vai acontecer? Exatamente. Todas essas coisas a gente botou na mesa no sentido de preciso demonstrar essas coisas, certo? Porque o que eu estou alegando aqui é que me deu um reticulado, essas equações são válidas. Aqui não tem nada rosa, porque aqui estou falando, eu estou definindo o que significa látice. Basta você ter um conjunto com duas operações binárias, duas constantes, que satisfaz todas essas leis. Isso é um reticulado. Desculpa, um látice. Quero manter esses termos distintos. É estranho dar essa aula em inglês. Tá, em grego conseguiria também, mas em inglês é difícil porque você vai ter a mesma palavra até descobrir que de fato são dois lados da mesma moeda. Então, Então, essa coisa aqui já é o homework que temos para fazer. Se fechar esse homework, significa que eu estou satisfeito que cada vez que eu tenho uma estrutura dessas, eu vou escrever assim. Reticulado. Eu consigo mapear isso para um látice baseado nele, que ele vai ser quem? Vai ser o conjunto vai ser qual? O mesmo. O join, um segundo, o join, o reticulado é a definição que estou pegando agora para tem bottom. Eu acho que não troquei isso, me deixa confirmar que está certo. Garanta de infinitos, certo?
reticulado garanta definido, então garanta de zero, então de vazios também, zeroários, então ele tem top e bottom. Okay? E esse homework, entender em casa que de fato faz diferença. O que eu queria botar aqui, então aqui eu tenho o join emit de qual reticulado? Desse primeiro, que já são definidas essas coisas. E o que mais? Vou chutar. E acabou o espaço. Bottom primeiro e top. E esse seria o R e E. Ok? O importante aqui, no caso, para fechar isso, seria mostrar que essa coisa que estou definindo uma função, efetivamente, certo? Que na verdade é mais que função, mas tudo bem. Definindo esse processo aqui. Não. Tem outro nome chiquinho que vamos conhecer mais tarde, mas não seria esse. Porque quando eu falo isomorfismo, no mesmo sentido que eu uso a igualdade para coisas do mesmo tipo, se eu falar isomorfismo, precisam ser estruturas do mesmo tipo de estrutura, certo? Então, vou falar que esse reticulado é isomorfo com esse reticulado. Não vou falar que esse reticulado é isomorfo com aquele lá, certo? Mas é o correspondente, é uma correspondência. E aqui, então, deveria também, para conseguir que esse cara de fato é um reticulado, desculpa, um látice, deveria escrever aqui também látice. Por que ele é rosa? Porque é o que essa coisa rosa é o que é? É exatamente toda essa página rosa aqui, certo? Então, e essa coisa que é verde aqui é a ideia que estou definindo esse processo onde me dê qualquer reticulado e eu vou construir e devolver essa coisa. Acho que toda coisa aqui já é clara do que está acontecendo e até qual é a parte que eu preciso demonstrar aqui. Ok? Faz sentido? Ok. Agora vamos tentar fazer o sentido contrário. E não vou escrever tudo isso assim. Vai ser... Opa. Qual seria o desafio aqui? O que vai trocar aqui de cor? Essa coisa aqui precisa ser cinza e... Não quero isso aqui. Tudo bem. Agora, essa coisa precisa ser rosa. E essa coisa aqui precisa ser definida. Aqui o que precisou ser definido a gente já tinha feito isso, então por isso não está verde, mas agora preciso definir isso, certo? Então, o que é dado para mim é um látice, ou seja, tenho acesso a toda essa coisa aqui. O que eu preciso fornecer um reticulado. Inclusive, é meio óbvio quem vai acabar sendo aqui esse cara. Quem vai acabar sendo? Ok. Não, porque deveria trocar o nome dele. Ok. E deveria trocar isso também. Ok, vocês não me ajudam nada aqui, viu? Ok. Esse deveria ser o L. Isso. Agora sim. Como é? Não, eu quero ter esse trabalho extra. Vocês precisam resolver isso para mim agora. Então, aqui precisa ser o quê? O próprio L, certo. Então, basta fazer isso. Ideias? Obrigado, todos esses caras aqui. Eu vou apagar isso porque é implícito. Ok.
Ok. Vou botar o quê? Poderia botar um mail, tá? Mas você sempre visto. O ponto é que essas coisas aqui, certo, não estão na estrutura do reticulado, mas em qualquer reticulado são garantidas essas operações aqui, a existência delas. Então, o que faltou foi só demonstrar que elas satisfazem as equações. Agora, nesse sentido, eu preciso de alguém definir essa coisa, que eram mãos, ideias. O que você tem nas suas mãos é tudo isso. E você, o que você precisa fazer é definir isso. Qual é o tipo da coisa que você precisa definir? Inclusive, essa menor igual, eu vou decorar ela com o que é? Com L. Ok? Faz sentido? Ok. Então, ou seja, quero descobrir que no mundo algébrico de reticulados existe uma maneira bem legal de definir ordens nessa coisa. Não vai fazer parte do interesse, talvez, do algebrista, e a gente vai descobrir que, na verdade, é muito do interesse dele aprender sobre essa ordem. Vamos lá, ideias. Qual é, primeiramente, quero saber o tipo dessa coisinha. O tipo seria. Ok. Ok. Depende de ponto de vista. Você é também, certo? Porque você poderia falar, para mim, relação de ordem é um tipo, certo? Eu vou ter essa relação extra às leis, tudo bem. Para ser mais comunicáveis com gente não tão tipista, poderíamos falar que é o tipo dessa coisa aqui. Vamos tentar converter o mundo pouco a pouco, sem assustar. Então, esse é uma coisa de onde para onde? Muito bem. Pega dois Lzinhos, vira uma proposição. E, na verdade, mesmo se fosse assim, seria errado falar que o tipo disso é relação de ordem. O tipo dele vai ser uma relação e o dever dele é que o R, junto com essa coisa que eu vou definir agora, precisa satisfazer todas essas coisas, não apenas uma ordem, certo? Pensamos reticulado, tem muitas obrigações mais para satisfazer. A pergunta é como que eu vou definir isso? Mãos, mãos, mãos. Qual seria a parte esquerda da definição? Agora preciso ver mais mãos. Se não ver mais mãos, vou desistir da vida aqui. A parte esquerda da definição. Antes de falar como que eu vou definir isso, o que eu quero definir é isso. Como defino esse tipo de coisas? Quero só a parte esquerda antes do definho. Quero mais mãos sobre isso. Alguém me ajudar aqui? Eu não pensei como lados. Ué? Não precisa pensar nada. É só ter uma conexão com essa disciplina desde o semestre passado, ou desde o início desse semestre, sobre como a gente define coisas do tipo laranja. Quero ver mais mãos sobre isso. Pelo menos mais uma mão. E agora essa mais uma mão vai ter o medo que vai ser escolhida, obviamente. Ninguém quer falar, ok. Yasmin. Ok, obrigado. O Azinho é menor ou igual ao B? Se é somente assim, blá. Agora, se a gente não sabe responder isso, temos um grande problema na vida. Pelo menos na vida dentro dessa disciplina. Agora vem a outra pergunta que seria aceitável não saber responder na hora. É o que eu vou escrever depois disso, tá? Mas eu esclareci que a primeira pergunta era a que eu vou escrever antes do definir. Então, basta falar o que vai acontecer aqui para dar um significado a essa proposição aqui, que é uma proposição porque esse bichinho aqui recebeu os seus dois argumentos, então é uma proposição. Então, se eu falar qual proposição é essa para o arbitrário A e arbitrário B que eu dei aqui, significa que determinei o significado dessa relação. O que eu tenho à minha disposição para definir aqui é toda essa estrutura que o Lattes está me dando. Então, ideias. Jamile. Um segundo. A join B, tu falou? Igual? Igual B? Fale, tu falou algo mais, né? Existe uma maneira de considerar que a tua resposta foi 100% correta.
E essa é interpretar essa coisa não como uma conjunção. Eu entendo que você falou como conjunção, certo? Sim. Você vai falar, minha resposta é essa. E ainda mais tem uma outra resposta também correta, que seria essa. Por quê? Porque, na verdade, se você lembrar o que significa, as leis que temos no Lattes, que é justo porque a gente não tem mais que 1 hora de experiência trabalhando com Lattes, mas se eu te der uma das duas, você pode ter a outra também. E no momento que você quer definir isso, você vai usar uma das duas, ok? De fato, Como é menor igual, não, como é menor igual, a gente não pode se enviesar por esse lado, não. O símbolo é do menor igual. aham. Tu tem uma preferência entre a esquerda e a direita? É, porque Qual o é? símbolo é de menor igual, não de maior igual. Ok, então qual você prefere? Eu preferi menor igual, na minha cabeça é o. Para mim não tem conexão. Tipo, para mim, tá? O menor igual, eu consigo ver o menor igual, porque, olha, no nossa, todo esse tempo que a gente estava estudando reticulados, e possets, sei lá o quê, sempre usou essa direção, e de boa a gente falou de joins e meets, tanto faz, certo? Então, o joins e o meets tem a ver com o crescer. Vamos pegar uma das duas? Vamos pegar o join, pronto. Ou, seria bom aqui. Na verdade, isso vai ser rosa. O rosa é justificar que, de fato, eu poderia trocar isso sem mudar nada. Ia ser, porque isso não ia sem mudar nada. Por enquanto, você vai ter, vamos lembrar como trabalhar com esse tipo de coisa, você vai dar um outro nome para isso, seria o menor igual consultado ao join, ou o menor igual consultado ao meet, e você quer mostrar que essas duas coisas são iguais. Como você mostra isso? Você consegue. Aí dá volta assim, mas antes disso você precisa os arbitrários habitantes. Então você precisa mostrar que o A menor ou igual joinamente com o B é equivalente ao A menor ou igual mitamente ao B. Ok? Faz sentido? Algo mais aqui? Dúvidas? Ok, então finalmente temos essa ideia de o que seria um lattice como estrutura algébrica. Faz sentido só mencionar o nome do que seria um semi-reticulado. Ok, eu vou confundir a partir de agora a palavra lattice reticulado. É a mesma coisa. Quando você está vendo isso como estrutura algébrica, você entende que tem isso. E quando você está vendo isso como estrutura de ordem, você entende que ele tem essa cara. Mas a gente tem essa ideia aqui. E faltou aqui mostrar que essas coisas comportam bem. O que significa comportam bem? E uma para outra vai voltar para o mesmo. Se você pegar os dois caminhos possíveis, você vai chegar no mesmo reticulado. Ok? Então, se eu começar com o reticulado R, conseguir esse cara e agora traduzir para um novo reticulado aqui, na verdade eu voltei para o mesmo reticulado. E outro caminho também. Ok? O nome do símbolo é Maps2, bem, isso é correto. O nome que faz sentido dar aqui para a primeira seta seria tu lattice, ok? E essa seria tu. Isso, paciência, eu vou dar o spoiler. Mas poderíamos chamar que tem um jeito isomórfico lá, tá? Ok. Pronto. Algo mais? Ok, ok. Então, quero destacar, da mesma maneira que eu destaquei dos grupos, o que seria um monoide, certo? Que foi matando um pouco, mutilando um pouco um grupo, para chegar no monoide. Aqui quero falar que seria um semilátice. E costumamos falar meet semilátice ou join semilátice, mesmo que as leis são as mesmas, é apenas uma ideia de como você visualiza a tua operação. Você visualiza isso como join ou como meet. Então, vamos lá, o que seria um semilátice? Como são simétricos, não, algebricamente falando, se você mutilar a metade, você nem consegue perceber se a coisa que está nas tuas mãos é join ou meet, exceto se você olhar no símbolo que a pessoa usou, certo? Então, o semilátice aqui seria uma estrutura, vou usar essa, um mesh aqui para denotar, não confundem com esse que usei para o semigrupo, onde eu tenho um conjuntinho S, eu tenho um join, e agora novamente entra uma discussão de se você quer
ter uma identidade aqui ou não. Vamos pegar essa identidade. E quais são as leis que eu vou escolher então? Metade dessas, certo? Seria é menos que metade porque não tem absorção, ok, tá. E vai ser, tá, ok, literalmente não é metade, mas enfim. Na verdade, eu não gostei de uma coisa aqui, essas deveriam ser na mesma linha, né? E as de baixo também. Não, não vai ser metade porque não tenho como falar das leis que conectam os dois mundos, porque exatamente o que eu fiz aqui é ficar apenas com um dos mundos, certo? Então as leis que conectam os dois mundos foram embora. Um segundo, quais são as leis que conectam os dois mundos aqui? São essas, ok? Se eu tivesse essas coisas aqui, ela também conecta os dois mundos. Porque esse bichinho aqui faz parte do mundo do Join no mundo, mas está falando que a identidade do Join acaba sendo um aniquilador para a operação do Meet, ok? Bem, então vamos lá. Aqui o simulate seria isso. Ok, esqueci de copiar aqui. Cadê? Pronto. Então eu tenho. Vamos ver o que eu preciso aqui mesmo. Eu tenho. Esse seria S, plus S para o S. Aqui é um constante S. Eu tenho só uma. Eu peguei o join, ok? Para ser mais justo, poderia pegar aqui um diamante, ok? E agora eu não vou. Eu precisaria fazer uma coisa para outro símbolo também. E eu vou pegar uma barrinha só aqui, ou botar uma coisa assim. Ok. Agora, essa coisa faz sentido apagar todas essas coisinhas que tenho aqui. Essa e toda essa. E só arrumar meus símbolos. Oi. Aham. Confundiram o quê? Aham. Ok. Essa é só uma ferramenta pedagógica para ter uma noção na nossa cabeça de uma noção relacional de ordem e uma noção algébrica e descobrir que na verdade são dois lados da mesma moeda, sim. Mas qual a briga? No caso, eu precisaria ter a palavra semi-reticulado. Seria exatamente útil e esse tipo de interplay está nos ajudando a descobrir. Vamos dizer que o cara que trabalha com ordens nunca se perguntou, será que tem uma estrutura com uma relação que ela garanta suprema, ela tem um bottom, mas não garanta ínfima? Sim, perfeito. Como vamos chamar isso? Semi-reticulado. Faz sentido? Então, essa briga, na verdade, é um apoio nessa ideia de começar a abordar uma coisa pelos dois lados. Outras brigas ou, na verdade, está faltando aqui mais diamantezinhos que eu vou botar. E aqui isso seria que essa coisa uma identidade para a minha única operação que tenho aqui. Yasmin tinha uma briga ou não? Não. É? Como é? Os similares? É isso que eu estou escrevendo. É isso. Poderia chegar, tipo, vamos fingir que você atrasou demais, chegou nesse momento na aula, e você está vendo só essa página, você entende que é uma aula de álgebra, eu estou definindo uma coisa chamada similares, onde tem isso. Nessa página tem todas as informações que você precisa saber o que é similares. Na literatura, normalmente, vamos acabar chamando uma coisa de join similares ou meet similares, dependendo de como você visualiza isso mais. Mas se você quiser ficar meio agnóstico e mais assim correto, tecnicamente não faz sentido falar de supremo e ínfimo, porque você não tem tudo que você precisa para definir esse tipo de ordem, ok? Entendemos então aqui vamos ser similares também, espero. Sim, Jamile, dúvida?
Um segundo. Se eu quero levar de novo o que seria um semi-reticulado, no caso, certo? Aqui, pelo fato que eu optei botar isso na minha estrutura, significa que estou pensando num semi-reticulado botomado, que é cortado por baixo, que ele possui bottom. Se eu visualizar isso como mid, seria que ele tem um top. Mas faz sentido para o algebrista, pelo mesmo motivo que o algebrista tem interesse, talvez, em monoides, que garantam identidades. Isso é a identidade que eu tenho aqui. Um algebrista vai falar, ok, mas se não tem garantido a identidade, quero ainda estudar essa teoria algébrica. No caso, eu não teria isso. E a correspondente coisa aqui no semi-reticulado seria um semi-reticulado que não garanta o bottom. Ou o top, depende de como você visualizou o diamante. Não, um segundo. Vamos lá. Tua dúvida tem a mesma resposta com isso, que acho que isso foi entendido aqui. Tem gente que vai falar reticulado, entendo que garanta finitos qualquer, então reticulado significa que tem top e bottom. E tem gente que fala reticulado não necessita top e bottom. Talvez tem, talvez não tem. Se você é da segunda categoria de pessoa, você vai precisar usar um mestre adjetivo para descrever os outros reticulados que a galera usa que tem top e bottom. E os nomes comuns se eu escrevi em algum momento, não lembro onde você disse. Pronto. São esse tipo de nomes. 0, 1, blá, blá. A mesma coisa acontece nos reticulados. Infelizmente, não é tão estabelecida a nomenclatura para a gente falar, a galera chama assim. Por outro lado, nas estruturas que a gente estudou até antes de ontem, monoide, sempre tem, ninguém vai falar monoide, será que tem identidade? Semigrupo, sempre não tem obrigação de ter identidade. Uma coisa que eu pessoalmente não gosto é que esse semi, no mundo que começou lá até agora a disciplina, acaba falando garanto operar um bocado habitado de bichinhos, ou seja, não necessita de identidade. E para outra coisa, o monoide é aquele que necessita de identidade. Enquanto o semi-reticulado que estou usando aqui, ele tem identidade. Então, se você pensar que semi significa algo disso, esqueça, não significa. É apenas... Aqui é melhor pensar no semi-reticulado, que ficou a metade do mundo. O nome é muito melhor no semi-reticulado do semigrupo. E o que seria o semi-reticulado? Essa metade do mundo tem o bottom também ou não? Depende o que você chamou como algebrista de látex ou de reticulado. Era bottom e top, então você vai ficar com o bottom. Não tinha nem bottom nem top, então você vai ficar só com a operação. E essa operação vai acabar sendo comutativa, cadê? Comutativa, associatividade e potente. No caso, o quê? Sim, sim. E se não está claro, você precisa perguntar à pessoa que está falando sobre reticulado ou que está escrevendo algo lá. Sim, outras dúvidas? Nenhuma, ok. Eu fiz uma enquete hoje para saber se a gente ia conseguir ter uns minutinhos mais extra de aula e tem só umas 3 pessoas que responderam, então não consegui. Mas, Atualmente, para dois, não consigo 1 minuto, 6 conseguimos 30 e 6 conseguimos 50. ok, então 6. E para quem não votou, a pergunta é, na verdade para todo mundo, porque eu não quero saber quem votou e quem não votou. Daria certo a gente conseguir uns 30 minutos para hoje? Tem, uns já votaram que não. Ok, quem não consegue? Como é? Sim, sim, mas é mais fácil contar sem lembrar. 1, 2, 3. Só 3. Mas vocês que não conseguem a ideia que uma das próximas sextas vão conseguir, certo? É isso? Tá bem? Tá bem? A ideia é que, para quem votou que não consegue hoje essa sexta, vai conseguir uma das próximas sextas ou um problema com qualquer sexta? Da hoje mesmo, ok, tá. Beleza, ok. Temos ainda uns 15 minutos, 16, sei lá, minutos para continuar. E estou na dúvida de que seria melhor fazer em 16 minutos, porque na verdade precisaria mais uns 30. Mas esses 16 minutos precisamos aproveitar, obviamente. Ok, eu vou botar um exercício para resolver, agora para todos.
Eu acho que é a melhor ideia de aproveitar esses minutos. Vou só achar esse exercício que eu quero botar. Ok. E essa coisa, eu vou dar só esse exemplo, ok? É importantíssimo entender a ideia de como trabalhar aqui, porque essa ideia é uma coisa que o fato que essa estrutura que a gente está estudando agora tem dois lados, ajuda os dois. O cara relacional e o cara algebrista também, porque quando você quer demonstrar algo sobre teu mundo que tem uma ordem, chega do nada ferramentas algébricas para você aproveitar algo e vice-versa. Então, se você fosse algebrista, nunca tivesse percebido essa coisa de ordem, você teria para demonstrar certas coisas que acabariam sendo muito difíceis. Aí você pode chegar e pensar, opa, peraí, eu posso aproveitar ferramentas do mundo da ordem para conseguir resultados sobre minha estrutura, já que ela tem esses dois lados. Vamos fingir então que você quer demonstrar, vocês vão querer demonstrar isso, porque isso é a atividade de agora. Você está num reticulado, ok? Você está tentando demonstrar isso. X mit Y join. Por exemplo, você trabalhando com reticulados, você parece que essa coisa é válida. Não estou dizendo que é ou não é, mas caiu na tua cabeça que provavelmente essa coisa é válida. Se eu pegar o X mitado com Y e joinar o X mitado com Z, essa coisa acaba sendo menor ou igual com o X mitado com o Y join Z. Se eu olhar no que eu escrevi, parece quase uma coisa. O que parece quase? Como é? Sim, distributividade. Se eu conseguir isso e eu conseguir isso também, a partir do fato que estou num poset e não num proset, esquerda menor ou igual à direita, direita menor ou igual à esquerda, portanto iguais, portanto distributividade. Mas vamos dizer que você estava estudando estava tentando satisfazer meu homework lá de distributividade e você acabou descobrindo um contra-exemplo. Achou um reticulado onde não são iguais. Da mesma maneira que cada vez que eu boto um homework e cada vez que você se pergunta sobre uma equivalência, no momento que você vai perceber um contra-exemplo, você não deveria parar lá. Porque teu contra-exemplo refutou uma equivalência. Significa o quê? Refutou essa parte ou refutou essa parte. Basta uma das duas e você já pode sair sabendo que não são equivalentes. Ok? Mas faz sentido você perguntar, mas será que a outra direção continua válida? Uma investigação, quando eu falo nos comuns a palavra investigue tal coisa, isso também que significa, não desista assim que você vai receber a tua primeira pergunta que vai ser o suficiente, sei lá, para satisfazer a pergunta que eu fiz. Eu estou falando investigue no sentido, vá atrás para entender o que está acontecendo melhor, ok? Então, vamos fingir que você conseguiu um contra-exemplo onde, eles não são iguais, esses dois bichinhos lá, então distributividade não vale, em geral, nos reticulados, mas ainda continua a pergunta, será que uma das duas é válida? Ok? Beleza que você conseguiu um contra-exemplo de uma das duas. Se você conseguir outro contra-exemplo para outra, ou talvez se o mesmo serve, beleza, você não tem nada mais para investigar sobre isso. Então, voltando aqui, vamos dizer que você quer demonstrar essa coisa. 2 minutos para todo mundo pensar. Como que eu demonstraria isso?
Isso é uma coisa caiu, que na verdade já caiu várias vezes em prova, tipo, para praticar reticulado. Um exercício simples. Mostra que em qualquer reticulado essa coisa acontece. Eu estou dando esses minutos para apreciar o que eu vou falar daqui a pouco, porque deve ser meio difícil a primeira vez, talvez, tipo, ok, como vou fazer isso? Se eu ver as regras que eu tenho, o que eu tenho aos meus lados, tenho um bocado de equações que eu nem escrevi aqui, certo? Cada coisa que eu estou escrevendo, cada vez que eu estou escrevendo algo do tipo A join B, eu sei que ele é, sei lá, menor ou igual do B. Cada vez que eu vou escrever que o A menor ou igual de B, eu posso traduzir isso como um A join B igual B. Tem todas essas traduções e da volta que eu posso fazer, pode acabar sendo meio desafiador perceber o que eu estou fazendo. O que eu vou fazer aqui, não vou dar a resposta completa, mas vou falar como começar. Duas coisas que faz sentido fazer aqui. Eu vou copiar e clonar isso para dar as duas dicas. Quero ver essa coisa aqui como uma coisa atômica. Atômica significa eu não quero me preocupar que é o meet de alguém, de algum join, sei lá o que. É um bichinho, tá? Essa toda coisa, então, eu vou pintar de uma cor, por exemplo, vou pintar de azul. Ok? Talvez seria melhor pintar assim. Sim, eu vou pintar assim. Ok? E agora a parte esquerda, eu quero olhar num protagonista de todos os meus interesses lá, que é o join. Mas não quero olhar mais que o join. Então, no final das contas, eu quero interpretar isso assim. Faz sentido? E agora, deve parecer já um pouco mais fácil o meu trabalho, porque no final das contas, se eu pensar o que eu estou fazendo, é o que quero mostrar que alguém, o azul, faz o quê? Maior que duas coisas. Agora é que não que quero olhar na parte estrutural da parte esquerda. Maior que só uma coisa que é do mesmo tipo dela. Peraí, não. Tá, vamos lá. A ideia é, eu quero mostrar que o azul é maior ou igual de um join. O que significa maior ou igual de um join? O join é o melhor upper bound, o menor upper bound. Se a gente lembrar dessa coisa infantil que eu falei, eu quero mostrar que o azul está em algum desses lugares aqui. Ou seja, basta... Ele é um perdão. Exatamente. Basta mostrar que o join é um upper bound. Desculpa, o azul. Basta que o azul é um upper bound dos do vermelho. Essa coisa eu nunca vou superar em português. Não é apenas se começa com a primeira mesma letra. As três primeiras letras dessas palavras são iguais. É inaceitável isso para um idioma. Ok. Vamos lá. Se você traduzir o RGB, fica VVA, já é ruim. Aí você poderia falar, inclui mais uma letra. Não, umas três letras, não. Você precisa incluir 4 letras mais para você saber do que eu estou falando. Ok. Desligo, fecho assim, o desabafo aqui. O que significa isso? Pessoal mostrando então que é esse carinha. Vocês preferem, vou usar pontinhos, tá? Então, basta eu mostrar que esse carinha aqui é maior ou igual do vermelho. E também maior ou igual do verde. Por quê? Porque isso exatamente, se eu lembrar as regras que eu tinha lá para raciocinar sobre esses bichinhos que dominam esse mundo, era exatamente essa regra, certo? Essa coisa me permite inferir exatamente isso que eu queria aqui,
Será que eu vou O conseguir? azul é maior ou igual. Enfim. Consegui. Exatamente isso que eu queria. Ok? Faz sentido? Ok. Agora, outra pergunta. Poderia visualizar isso de outra maneira? Qual seria? Em um segundo. Tá. Não, um segundo ainda não, mas... Ok. Como poderia visualizar isso? Tem que é igual ao x, é igual ao y. Agora o azul vai ser esse carinha todo. E a outra parte eu vou visualizar como? Eu vou visualizar como um mit. Mit de quem? Do X e do verde, exatamente. E agora vai ser um outro basta que eu vou ter aqui. Alguém pode me ajudar aqui? Qual vai ser esse basta? Eu preciso que o azul ficou menor ou igual de um mit. Precisa ser um dos carinhas, porque essa parte aqui é dominada, domina todos os menores iguais, então basta que o azul é o quê? Um lower bound de quem? Do vermelho e verde. Ou seja, o que eu preciso mudar aqui? Vamos lá. Esses vão ser menor, certo? E a conclusão aqui vai ser o quê mesmo? É melhor você apagar isso e depois colar e copiar lá em cima. Quê? Talvez. É, Qual é? a parte de baixo da linha. Você apagar todo e faz Obrigado, obrigado, obrigado. É isso que eu queria fazer. Vou fingir que eu pensei nisso. Ok. Toda essa coisa então. Ok. E isso fica aqui. Ok. E agora tenho duas dicas muito legais sobre como continuar. E essas coisas, a primeira, vamos fingir que eu segui a primeira. Eu reduzi meu trabalho, que era difícil, para 2 trabalhos. Aí, a esperança é que cada um desses 2 trabalhos vai ser mais fácil do que o original. Vamos ver esse trabalho aqui, como seria? Vamos tentar traduzir isso. Ou seja, então, vamos pegar essa parte primeiro. O que significa isso? Seria que o azul... Opa. Que esse cara aqui é maior ou igual ao vermelho. Mas, aqui a grande... Obrigado. É o problema de português, não comigo. Ok. Mas, qual é o ponto agora? A ideia é que é mais fácil, mas como que eu vou resolver isso? Eu vou esquecer essa pintura que eu fiz até agora, eu vou olhar isso novamente. E agora, será que eu tenho uma dica para ver algo? Como que eu poderia visualizar isso? Poderia ser que basta mostrar que visualizar esse cara como uma coisa atômica, basta mostrar que ele é ele é menor ou igual do mit desses dois. E a outra seria visualizar esse cara como atômico e falar que ele é maior ou igual de um mit. Qual das duas eu vou escolher? Para ser maior ou igual de um mit, como que eu vou aproveitar o mit? Se eu visualizar assim, vou precisar falar, basta mostrar que ele é... O mit faz o quê? Ele domina os lower bounds, certo? Então, se eu falar que ele é maior ou igual do mit, isso não me ajuda em nada. Faz sentido? Eu vou saber que ele é um desses caras, mas não, isso não ajuda aqui. Enquanto agora, se eu visualizar que essa coisa precisa ser menor ou igual desse mit, beleza, você quer menor ou igual de um mit? Eu sei que o mit é o maior de todos esses caras aqui, basta mostrar que você é um desses caras aqui, certo? Basta mostrar. Então aqui,
preciso pensar um pouco, tá? Mas não é um pensamento tão difícil isso que eu estou falando. Então aqui eu ia visualizar como. O azul agora ia ser essa parte aqui, que para ser menor ou igual de um mit, eu vou ver esse como um mit mesmo. Esse e esse. Então agora basta. Vamos lá? Que o azul é um lower bound dos... acho que é a mesma frase, né? E por aí vai fechar o homework tudinho. Se não, e isso é muito parecido no que a gente fazia para voltar com esse comentário do MDC, MMC e tudo mais. Em FMC1, um dos exercícios que inicialmente parecem mais difíceis é mostrar que o MDC desses dois caras é o blá blá. É só traduzir o que significa que ele vai ser um MDC deles. Certo? Significa que ele é um divisor comum e ainda vai ser o melhor. Então, aqui é o que a gente está aproveitando, exatamente esse tipo de regras. Terminamos a aula aqui. Tem um clicker. Eu vou voltar para falar novamente sobre aquele clicker que tinha bugado outra vez. Provavelmente vou bugar dessa vez também, porque está escrito de uma maneira muito estranha no meu clicker. Mas a pergunta é se o P não tem cadeias, chains infinitas. Será que isso implica que o length do P é finito? Onde o length do P era o que é o tamanho da maior cadeia. O maior chain de P. Então, se eu estou nesse reticulado aqui, qual é o tamanho, o length dele? 2. Tem duas versões de cadeias aqui, ok? Então, você está num reticulado onde você sabe que não tem cadeias infinitas. A pergunta é se você pode concluir que então o reticulado deve ser finito. E assim, acho que esse era o erro que tinha feito lá. O problema é que o length não é um bom nome para isso. Deveria ser height ou width. De fato, falamos width sobre a maior anti-chain. E height, ou nesse caso, aqui está usado o aplicativo que eu usei, tem a palavra length. Então, seria a altura, em certo sentido, a altura, ok? Ok, e a pergunta é, as respostas são A e B. A, true, B, false. Vamos sair também para deixar a galera entrar. 2, bora, botar. Vou falar os nomes. Breno, Luiz, Yasmin Pinheiro, Rian, Débora, Jamile, Matheus, André, Olive, Otto, Yasmin Jordano, Gabriel, Felipe com 2 L's. Tem mais? 9 acham que sim, 4 acham que não. A resposta certa é não. Procurem contra-exemplo. Que é interessante. Até segunda-feira.